Boa noite, boa noite. Vocês me escutam bem? Beleza, obrigada. Eu atrasei um pouquinho para entrar, mas deu tempo. Depois eu vou procurar com mais calma, Mário, para eu entender melhor e poder falar disso, mas eu cheguei atrasada, desculpa. Pessoal, então, tem só 15 minutos, vou direto ao assunto, já com a minha apresentação. Eu não consegui fazer uma coisa extremamente curta, mas é porque eu fiz muito passo a passo em termos de visual, talvez. Então eu acho que a gente vai conseguir. O Rafael até me perguntou qual seria o tema, e eu não falei o tema para ele porque eu estava na dúvida, mas eu consegui me decidir, Rafael. E no fundo, eu montando esse momento, eu achei uma curiosidade, aí eu vou propor um desafio e vou deixar uma coisa para vocês se divertirem. Então, eu acho que eu vou contemplar as três coisas. Não vou ser tão cuidadosa e delicada, talvez, como a Luciana foi da vez passada, com a curiosidade, mas enfim, cada um contribui com o que tem, por isso que esse grupo é lindo, né? Então, vamos lá. A curiosidade que eu vou trazer é um jeito de calcular ângulo interno de um polígono regular. Então, a gente tem polígonos regulares e muitas vezes, por diversas razões, enfim, é uma parte de um conteúdo, achar ângulo interno e qual o valor desses ângulos internos. O que eu sempre vi, e concordem comigo se vocês também tiverem visto assim, era você dividir em triângulos, contar quantos triângulos, e aí, a partir daí, conseguir obter aí coisas desse tipo. Alguém fez sim com a cabeça, não com a cabeça. O Galhardo fez sim, então tá bom. Talvez seja conteúdo um pouco mais de ensino fundamental 2, enfim. Mas esse jeito eu achei super interessante e pessoal do ensino fundamental 1 me fala se é acessível. Então, imagina que eu tenho uma pista de caminhada com esse formato. Vocês devem estar contando aí, mas isso é um hexágono. É um hexágono regular, que tem 6 lados e 6 ângulos, todos congruentes. Então, lados iguais, ângulos internos iguais. Isso é uma pista de caminhada. Então, alguém consegue rodar andando aí por essas arestas desse polígono, pelos lados desse polígono, tá bom? Cada vez que eu tô andando e eu chego numa ponta, eu tenho que virar, concorda? Porque senão eu saio da pista. E essa virada representa um ângulo aí na minha disposição. Me perdoem a visão da coisa, tá toda não muito coerente, mas esse é o ângulo que eu viro. Eu até fiz que eu tenho que girar para continuar na pista. Eu até fiz um desenho ali, mas essa figura agora que ficou estranha. Tá vendo? Uma pessoa está andando ali e ela vira. Tudo bem? Concordam que é aquele ângulo que ela vira? Alguma dúvida? Estou vendo cabecinhas balançando, estou feliz. Então, beleza. Então, a pessoa vira quando ela está caminhando ali. Onde mais ela vai virar? Em todos os vértices. Todos eles, concordam? Então, se ela está dando aquela volta completa, ela vai girar em todos os vértices aquilo ali mesmo, para ela continuar dando a volta. Legal. E quantos graus ela girou? 360. Por quê, Galhardo? Será que porque quando ela deu a volta toda, ela está de frente para o mesmo lugar de onde ela partiu? Exato. Dá para notar isso? Eu achei isso tão intuitivo, tão assim, quase uma experiência corporal, né? Se você está virando, e de repente você está no mesmo lugar, você deu a volta completa, você provavelmente teve que girar 360 graus. Então, eu achei interessante pensar que aqui fica intuitivamente sugerido que somando todos esses ângulos aí, eu girei 360 graus.
Só que lembra que esse polígono é regular. Então, cada coisa que eu faço em um vértice acontece nos outros do mesmo jeito, porque tudo é regular. Todos os ângulos são iguais, todos os lados são iguais. Então, será que eu consigo descobrir quanto mede cada um desses ângulos? 5 a cabeça? Obrigada. O que eu preciso fazer, então? Eu tenho 6 ângulos, divido por 6. Tudo bem? Então, cada um desses ângulos externos aí, né, que estavam do lado de fora, que se fosse uma pista de caminhada, eu teria girado aí para me manter na pista, vale 60 graus. E daí? Por que isso me ajuda a achar o ângulo interno desse polígono, o ângulo de dentro? Vou dar um zoom aqui, eu dei um zoom meio estranho, mas dando um zoom aqui, o ângulo interno de dentro é aquele rosa ali que eu destaquei. E a gente acabou de concordar que o de fora é 60. Eu consigo alguma relação aí que me permite calcular esse rosa aí? Alguém consegue ver aí alguma coisa em torno desse ponto E? Sim. O que, Rosana? A soma tem que dar 180 graus. Exatamente. Então, 60 mais aquele rosa tem que dar 120. Tem que dar 180. Desculpa, Edneia, você falou alguma coisa? A parte rosa, 120, né? Exatamente. Tudo bem? Então, essa ideia aí era a curiosidade de um jeito de achar o ângulo interno de polígonos regulares. E eu fiz isso com hexágono, eu poderia ter feito isso com qualquer outro, do mesmo jeito. Tudo bem? Então, aqui, só para fechar a ideia, cada ângulo aí, se eu fizesse a mesma coisa com todos eles, eu acharia que é 160. Certo? Pode falar, Rodrigo. Não, eu queria, usando a sua fala, né, que você falou, olha, ele andou cada pedacinho daquele como se fosse, se você juntar aqueles pedacinhos e recortar, dá uma circunferência, dá uma volta, né? E aí foi falado assim, a soma dos ângulos internos do triângulo dá 180, né? Quando a gente fala assim, a aula não dá uns passos para trás. Primeiro ele pergunta por quê, mas a gente pode deixar isso para um outro momento que a gente pode falar se você não for falar, né? Mas interessante pensar ali, naquele slide que você colocou vermelhinho, Rita, que no anterior, isso, que o 60 mais o rosinha dá meia volta, já que a gente está falando em volta. Exatamente. E meia volta, né, dá 180. Então, só para... Acho que é uma questão de ficar alinhado com a linguagem das voltas, entendeu? Só isso. Muito legal, exatamente. Mais aí para usar o contexto que a gente colocou no começo, né? Exatamente. Bem legal. Enfim, essa era a curiosidade, e aí aqui só, porque eu vou precisar para o meu desafio, eu vou precisar de... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou precisar de outros ângulos... Achei. De outros ângulos internos. Então, assim, dá para a gente fazer com vários polígonos e fazer essa mesma coisa, mas aqui no GeoGebra, só para a gente já ver. Triângulo, 60 graus, quadrado, 90. Só não tem nenhuma explicação nem nada aqui, tá, gente? É só construção bonitinha, tá bom? 108 para o pentágono, 120 que a gente tinha visto já para o hexágono. Aí começam umas coisas um pouco feias. O heptágono dá uma dízima aqui. Então, 128,57143, uma coisa assim. Eu pus 5 casas decimais aqui. Aí o octógono, 135. Aqui o eneágono, 140. O decágono, 144. Enfim, e a gente pode... e brincando só para ver. Está travado, será que só para mim? Edneia, tá baixo. Tá baixo. É que estava travado no triângulo. Agora que apareceu esses outros. Ah, beleza. Agora apareceu. Obrigada. Aqui no seletorzinho dá para mexer, ó, e aí você vai vendo vários. Então é só isso. A gente consegue fazer esse cálculo. Essa foi a coisa, uma construção só para a gente ver que esses números podem ser obtidos. Tem alguns que são dízimo aqui, e é isso. Mas agora eu vou para... Ai, não quero mostrar isso ainda.
para o desafio. Então, vamos lá. Eu estou pegando meu tempo, tá? Eu vou correr quando precisar. Então, o desafio é falar sobre ladrilhamento. Ladrilhamento, tem gente que associa com mosaico, com várias coisas. Aqui, para a gente, agora, para esse desafio, vai ser recobrir o plano sem sobreposição, sem uma peça ficar em cima da outra e sem deixar buraco. Então, eu não quero deixar buraco, eu não quero pôr uma peça em cima da outra e eu quero usar figuras geométricas. Vocês já devem ter imaginado que eu quero usar polígonos regulares, tá? Não vou usar qualquer polígono, vou usar só polígonos regulares. Então, esse é um outro aplicativo do GeoGebra que eu vou usar que permite que a gente faça isso. Então, ele tem aqui polígonos regulares e ele permite que a gente construa polígonos e vá fazendo tentativas, digamos assim, né, de ladrilhamento. Então, a primeira pergunta o primeiro desafio que eu quero propor aqui é: usando um tipo de polígono, eu consigo ladrilhar um tipo de polígono regular? Eu consigo ladrilhar o plano? Sim ou não? E se sim, com qual polígono? Qual plano, Rita? Desculpe. Oi? Esse plano aqui, ó. Ah, esse plano, tá. Okay. O plano onde eu estou desenhando aqui, Rodrigo. O que vocês acham? Eu colocaria só quadrado. Quadrado mais fácil, né? Mas esse aqui está funcionando? Não chegou no canto ainda, vamos ver. Mas eu acho que entendi a sua pergunta, Rodrigo. Você quer saber a bordinha, assim? Isso. Não, eu quero saber assim, se eu consigo fazer, você finge que você tem... eu não estou preocupada com as bordas. Eu não estou preocupada com o canto do... Porque isso aqui nem tem borda, né? Eu posso ir embora. Então, a ideia do ladrilhamento não é se a gente precisa... Opa, peraí. Não é se a gente precisa... Você não está precisando de ladrilhos inteiros ou não, é isso? O seu questionamento é se eles vão se sobrepor ou se vai faltar um espacinho entre... Isso, se eu consigo fechar o plano. Se são 360 graus os ângulos. Ficou isso confuso, Galhardo, mas o que eu estou pensando, eu não estou pensando necessariamente nas pontinhas do meu em volta. Eu pensei naquele espaço da figura anterior, ali cabe um hexágono, a figura que cabe ali é um hexágono. Agora, aqueles espacinhos que está na figura anterior, quando você abriu o desafio. Não aqui. Não, eu estou pegando um plano limpo, sem nada. Tá. Lá é só a apresentação, né? Tá bom. Rita. Fala. Deixa eu ver se eu entendi. Então, usando polígonos regulares, nós vamos compor uma região de um plano, né? E aí você não quer que essa região sobre espaço ou tem algum buraco. É isso, entendeu? Ou tem a peça sobreposta. Isso, peça sobreposta tem um buraco. Então eu posso usar qualquer um desses polígonos e posso encaixar um ali. Entendi, perfeito. Agora ficou claro. É que eu pensei que era para cobrir uma área, mas agora acho que ficou claro. Não é para cobrir uma área. Ladrilhamento, a gente imagina que você vai fazer isso para sempre, infinitamente. Você pode imaginar. Você nunca termina o plano, você nunca termina as peças, mas você conseguiria se você tivesse tempo para fazer isso. Perfeito. Tá bom. Tudo bem? O triângulo é o melhor polígono para a gente fazer isso. O triângulo é o que eu estava fazendo aqui, né? Então, esse site, esse aplicativo aqui do GeoGebra, depois eu mando para vocês, mas te permite testar isso. Então, eu trouxe já aqui alguns, porque eu sabia que eu não ia ter tempo de ficar fazendo. Todos? Ok, não quer pôr no modo de apresentação. Tudo bem. Então, aqui, tá vendo? Isso é um ladrilhamento grande com o triângulo, certo? Eu poderia continuar? Poderia. Estou lá continuando para sempre, mas eu não tenho problema nem de sobreposição, nem de faltar espaço. Alguém falou do quadrado. Foi a Márcia? Márcia, foi você? Não, foi o Rafael. Foi o Rafael.
Desculpa, Rafael. Falei por mais assim visual quadrado, até porque em casa, né, o piso, o azulejo, Geralmente. padronamento, né? Aí, ó, tá aí o quadrado. Tem mais algum que unicamente daria para recobrir? Tem um muito clássico, pessoal. Hexágono. Hexágono. Exato. Certo? E agora começa a coisa ficar um pouco mais complicada. E se eu quiser usar 2 polígonos? Então eu não vou usar um único, eu posso usar 2 peças. O hexágono e o triângulo. Deixa eu ver se a gente está alinhada. Estamos super alinhadas, Caroline. Então, a figura ali, né? A figura grande aqui que eu estou apresentando, verde, o hexágono, amarelo, o triângulo, eles são polígonos regulares com lados iguais, tá vendo? E aí eu estou colocando eles de forma que isso eu poderia continuar para sempre e ladrilhar o plano do tamanho que ele fosse. O mais interessante, Pro Rita, nesse caso, é que se a gente for perceber, é como se eu fechar os 6 triângulos que estão circundando o hexágono, vai dar o outro hexágono em cima, né? Então, é como se eu estivesse abrindo ele, né? E aí complementa. E essas 2 cores, né? O verde com o amarelo, se eu fechar, né? Todos esses amarelinhos. Entendi. Sim, se você entendeu? dobrar para dentro. Entendi. Então, Verdade. se tiver um material concreto, né? Você vê isso e vai montando. Fica legal. Sim, se você tiver as pecinhas, isso pode ser super manipulativo. E aqui do lado, eu pus o que seria o padrão mínimo aí para você poder usar esse ladrilhamento. Existe algum outro? Alguém consegue imaginar um outro? Combinando de 2 em 2, Rita? De 2 diferentes, Lucas. Ah, tá. É que eu pensei em outro jeito. Qual que você pensou, Lucas? Você pensou com mais? Com 3. Como o meu tempo já acabou mesmo, eu vou mostrar os outros 2 que eu tenho, com 2. Quadrados e triângulos. Aí como ficou bonitinho. Esses são octógonos e quadrados. Esses são dodecágonos e triângulos. E aí, Lucas, eu ponho a sua pergunta. Primeiro, eu pergunto, são só essas? Eu mostrei alguns, mas são só esses? E aí, eu consigo fazer usando 3 tipos? Eu consigo fazer usando 4 tipos? Qual que era o seu de 3, Lucas? Eu não cheguei a fazer, né? Que eu não estou com o link aí, mas eu fiquei pensando em relação aos ângulos, né? E pensei em o quadrado, o triângulo e o hexágono. Acho que esse eu não trouxe o exemplo, mas eu vou passar o link para vocês depois, mas essa é a ideia de usar isso daqui. Então, você pode tentar pensar, você falou triângulo, né? Quadrado, Lucas, você falou? Isso. E o que o Lucas falou de ângulo? Só para eu terminar, a última coisa. O que o Lucas falou do ângulo? E mais um quadrado aí teria que pôr. Então, só para finalizar aqui, ó, o Lucas pensou nesse tipo de arranjo, ele estava pensando em ângulos que fechariam a volta, que era o 360 que a gente começou a ver lá no começo. Então, aqui no caso, 60, 90, 120 mais 90. Alguém fez a conta? Acompanhou? Deu 360? Então, você pode tentar usar essa estratégia para descobrir coisas desse tipo. E aí o desafio eu vou mandar esse link para vocês, eu posso mandar a apresentação no nosso grupo, mas para quem tiver curiosidade aí, ó, tentar responder as minhas perguntas lá sobre que outras opções tem com 2, se tem mais opções com 3 e se dá para fazer com 4. Aqui eu pus algumas referências que você pode usar e o divertimento é vocês ficarem tentando.